Sexo fora do casamento, fornicação, adultério, laços de alma. O que você sabe sobre isso? Qual as consequências do sexo fora do casamento, do laço de alma? O conceito de que o sexo forma laços de alma não é uma citação direta de um versículo específico, mas sim uma interpretação teológica que se baseia na união espiritual que acontece no ato sexual, especialmente a união, uma só carne, como mencionado em 1 Coríntios 6, 16 ao 17. Ou não sabeis que o que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque como se diz, serão os dois uma só carne? Esse é o versículo dentro do contexto da Bíblia e frequentemente usado para explicar que o ato sexual cria um vínculo profundo e fora do casamento esse vínculo pode se tornar um laço de alma. Esse é um assunto muito polêmico no meio cristão, no meio evangélico, a fornicação, o adultério, o laços de almas. Tem gente que não concorda, tem gente que concorda, mas a gente sabe que o sexo, ele é a consumação do casamento. Você só pode ter relação com a sua mulher após o casamento. E a gente pode ir para a Bíblia e ver que o casamento não era considerado completo até que fosse consumado sexualmente. O casal, após a cerimônia e bênçãos, era levado a um quarto preparado. Ali acontecia a primeira relação. O sexo em si é algo muito importante, não é algo que é brincadeira. Esse ato era tão importante que o lençol manchado de sangue, prova da virgindade da noiva, pôde até ser usado como evidência caso alguém questionasse a honra dela. Deuteronômio 22, 3, 21. Então a gente pode ver que realmente o ato sexual, ele é algo muito importante. É a consumação do casamento. Então eu só posso ter uma relação sexual com uma mulher se ela for casada comigo. E se ela não é casada comigo, isso pode gerar muitas consequências. E no final do vídeo eu vou deixar qual as consequências que pode gerar o sexo fora do casamento. Então assim, quando você tem esse ato fora do casamento, se aquela pessoa é uma pessoa que tem pactos com demônios, isso tudo passa para você. Quando aquela pessoa é uma pessoa perturbada, aquela perturbação que ela tem na vida passa para você. Se aquela pessoa tem maldições hereditárias na vida dela, isso passa para você também. Seja o que for que aquela pessoa tem na vida espiritual dela, passa para você. Pode ver, normalmente quando você ou já teve, ou você que tem o sexo fora do casamento, depois que acaba o ato sexual, você se sente triste, depressiva. Pessoas passaram a usar droga depois que se envolveram sexualmente com outras pessoas. Pessoas passaram a ter depressão, ansiedade, pensamentos suicidas. Se aquela pessoa que se envolveu contigo sexualmente era uma pessoa violenta, você passa a ser violento ou violenta. Se aquela pessoa usa um tipo de droga ou bebida, você passa a usar após isso, porque tudo que vem dela passa para você. Se eu sou uma pessoa que tem vícios, pactos com demônios, depressão por causa espiritual, ansiedade por causa espiritual, outros problemas, maldições hereditárias, se eu tenho ato sexual com uma mulher, pode ter certeza que essa mulher ela vai passar a ter tudo aquilo se ela ainda não tinha, por conta do ato sexual que ela teve comigo. Lucas, mas tem base bíblica para isso que você está falando? Claro, lá em 1 Coríntios, do 6 ao 16 ao 17, está escrito assim: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou seja, se você se envolve sexualmente com um prostituto, com uma prostituta, você se torna uma só carne com ele, com ela. Aquele sexo que vocês estão tendo ali é como se fosse a consumação para um casamento que não existe. É a consumação para um casamento mais que espiritual. Porque você não é noivo, você não é noiva daquela pessoa, vocês não se casaram perante a lei, perante a pastores. Então assim, acaba se tornando uma consumação de um casamento que não existe. Um laço de alma que você fez através do sexo com aquela pessoa. Então assim, tudo que tem nela passa para você, tudo que tem em você passa para ela. E no final desses vídeos eu vou deixar alguns versículos
fique no vídeo, acompanhe e no final desse vídeo deixa a sua opinião, o que você acha sobre isso. Na visão cristã, o sexo foi criado por Deus como algo santo, puro e abençoado, mas dentro do contexto que ele estabeleceu, a aliança do casamento em Gênesis 2:24, Hebreus 13:4, quando praticado fora dessa aliança, a Bíblia chama de fornicação para solteiros ou adultério para casados e aponta consequências espirituais sérias. Aqui estão algumas delas. Quebra da vontade de Deus. O sexo fora do casamento é visto como desobediência direta à ordem de Deus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. 1 Tessalonicenses 4:3. Segundo, mancha espiritual e afastamento de Deus. O pecado sexual afeta profundamente o corpo, que é templo do Espírito Santo. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Terceiro, perda da pureza e da comunhão com Deus. O pecado sexual gera culpa, vergonha e dificuldade de manter uma vida de oração e santidade. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3:16. Quarto, consequência eterna se não houver arrependimento. Quem vive deliberadamente nesse pecado, sem arrependimento, não herdará o reino de Deus. Nem os adúlteros, nem os fornicadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Quinto, abertura para prisões espirituais. O sexo fora do casamento pode gerar laços espirituais, às vezes chamados de alianças de alma, e abrir portas para tentações mais fortes, vícios e até ataques espirituais. Mas a esperança, a Bíblia também mostra que Deus perdoa e restaura aqueles que se arrependem sinceramente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, do verso 9.